Muito bem, vamos retomar aqui mais um vídeo das funções do Scilab para modelar sistemas lineares. Vamos pegar aqui umas funções intermediárias, né? Então, no vídeo anterior, a gente viu aqui o básico, né, das funções de controle. Como eu abri o Scilab de novo, eu tenho que redefinir algumas variáveis, né, que a gente explicou. Então, definindo S como sendo a variável complexa da transformada de Laplace, certo? E para facilitar quando a gente for operacionalizar número complexo, o J como sendo igual a I, né? E quase sempre a gente vai precisar usar um vetor de tempo, né, principalmente para as respostas temporais, para gráficos no domínio do tempo. Então, a gente define um vetor de tempo. Vai estar aqui de 0 a 5 segundos em passos de 1 segundo. Feito aqui as condições iniciais para a gente iniciar o nosso sistema, vamos montar um sisteminha aqui, né? Numerador igual a 50, denominador igual a S ao quadrado, 5S mais 50. Né? Isso aqui foi o que a gente fez no vídeo passado. Então, vamos definir a função S como sendo um sistema linear contínuo no tempo, né? O Czinho aqui é de contínuo do tempo. O numerador sobre o denominador, né? Você está chegando nesse vídeo agora, né? E a gente explica isso no vídeo anterior, mas aqui você também pode utilizar as matrizes da representação em espaço de estado, certo? Então, pronto. Agora, para todos os efeitos, o nosso f ele é uma função que o Scilab reconhece como sendo um sistema linear, e ele reconhece esse S como sendo uma variável complexa lá da transformada de Laplace, né? Só para a gente lembrar, a gente tem que criar um vetor, uma função S, que vai relacionar com uma entrada degrau, T e F, certo? Errei a posição da letra. Pronto, o Szinho está definido. E agora a gente pode usar um plot aqui de T, S, que vai ser uma saída. Vou botar um 2 aqui só para o gráfico ficar azul, certo? Então tá aí a resposta no tempo da nossa função, conforme a gente viu no vídeo anterior, certo? Um dado adicional que a gente pode utilizar aqui na função csim, nós podemos ter um gráfico de uma resposta impulso, certo? Então, se a gente ter um gráfico para resposta impulso, né, o gráfico vai ficar diferente. Eu vou botar um em cima do outro, em vermelho, para você comparar a resposta degrau com a resposta impulso da mesma função de transferência, certo? É claro que se você utilizar a resposta impulso, todas as equações analíticas que nós deduzimos, elas não vão se aplicar aqui, certo? Elas não vão se aplicar aqui, né? São funções que vão estar... Todas as funções que nós deduzimos, elas estão deduzidas para a função degrau, certo? Ou S como sendo degrau e não S como sendo impulso. Algumas aplicações vale mais a pena você aplicar uma função teste impulso, né? Então, se você fizer isso, você tem que deduzir de novo aquelas equações que a gente utiliza: tempo de amostrar, tempo de estabilização, tempo de pico e outras informações mais, certo? Muito bem. Essa é a nossa função f, né? O que é que a gente pode fazer a partir daqui? Polos e zeros, certo? Então, a gente pode ter uma função PLZR, certo? Essa função aqui. Então, ela é a função que determina os polos e zeros de uma função de transferência, certo? Como a nossa função de transferência só tem polos, eles estão aqui descritos, né? Lembrando, a nossa função é essa daqui. Como a gente definiu o denominador, você poderia fazer raízes do denominador e você chegaria no valor das raízes deste polinômio aqui. Como as raízes desse polinômio são exatamente as localizações do polo,
Você poderia fazer isso aqui de forma numérica ou poderia fazer de forma gráfica, né? Utiliza a função PLZR para isso e vem aqui, ó, dá uma clicadazinha em cima e você consegue visualizar o 2,5, né, menos 2,5 da parte real e o 6,6, 14 da parte imaginária, né? Então dá para fazer isso daí. Tem mais coisas que dá para a gente fazer com aqui nesse gráfico de polos e zeros, certo? Por exemplo, tem a função, né, Grid. Deixa eu lembrar para vocês a função Xgrid, que nós utilizamos ela na área gráfica, ele vai me dar essa telazinha aí, né? Inclusive você pode alterar a forma, a cor dessa tela, tem outras coisas que você pode fazer, né? Ela é bem útil aqui nessa parte da resposta no tempo, certo? Então, de forma análoga, a gente tem a função Sgrid, certo? A função Sgrid, ele vai lhe dar fatores de amortecimento e frequência natural, certo? Agora, eu não sei por que o Scilab, quando desenvolveram, botaram essa corzinha tão clarinha que às vezes fica ruim de enxergar, né? Então, você pode vir no Sgrid aqui e botar, por exemplo, B, né, de Blue. E aí o nosso Sgrid ele vai ficar azul, né? Acho que ele ficou em cima do outro, certo? LZRF e vamos com Sgrid Blue aqui. Um azul mais forte aqui. Pronto. Então, com a função Sgrid, você vai conseguir enxergar. Então, tá aqui, ó. Frequência natural são os círculos, né? Os semicírculos. 2 radianos por segundo, 4 radianos por segundo, 6 radianos por segundo. E os fatores de amortecimento são as retas, né? O QC, o zeta, né? O fator de amortecimento é dado por essas retas aqui, né? O que a gente pode fazer também é utilizar um valor específico de Sgrid, né? Você pode ter, por exemplo, aqui 0,2 e 5, né? Então, ele vai mostrar para a gente a frequência natural de 5 radianos por segundo, né? E o zeta de 0,2 é adimensional, então é só 0,2, né? Você pode até clicar em cima se quiser, ele vai mostrar aqui, ó, 5 radianos por segundo, certo? Qualquer posição em cima desse círculo vai ter 5 radianos por segundo, né? Se tiver muitas retas, é interessante você botar essa informação, certo? E aí você pode plotar uma por cima do outro, certo? Por exemplo, 0,6 e 8 radianos por segundo. Pode mudar a cor para diferenciar, né? Botar um vermelho, né? Ou então fazer um ainda menor aqui, né? Vou botar um verde, por exemplo, certo? Então você pode ir determinando uma posição, né, que você queira para o seu sistema, né? E aí pode colocar aqui, fica bonitinho, fica fácil de identificar, certo? Mas geralmente a gente está interessado nesse polo aqui, né? A gente está interessado no zeta e no sigma daquele polo. Então você precisa conhecer o zeta, o QC, o fator de amortecimento, e a frequência natural do polo, né? Vamos ficar só com o polo aqui e vou apresentar para vocês mais uma função que é extremamente útil, certo? Vamos pegar uma função aqui, ômega-n, QSI, né? Eu estou usando ômega-n QSI, mas eu poderia utilizar qualquer letra, certo? Eu poderia utilizar A e B, não importa. Isso aqui vai ser montado um vetor, né? Na verdade uma matrizinha. Então, vai ser montada uma matriz e vai ficar salvo nessa matriz. Na primeira coluna da matriz ele salva os valores de ômega-n e na segunda ele vai salvar os valores de QC, certo? A função é essa aqui, né? O dumpf. Então, para a nossa função f, está aqui o nosso valor de ômega-n e o nosso valor de
QC, né? Como lá tem um polinômio de segunda ordem, então é normal ele mostrar dois valores assim. Então tá aqui os valores de ômega n e tá aqui os valores de QC, né? Então, de posse desses valores, aí você tem duas opções, né? Como eu já defini variáveis, eu gosto de escrever logo aqui, certo? Ômega n e QC, né? Se fizer isso, né? Eita, escrevi a posição errada, né? Deixa eu inverter aqui. O primeiro do argumento é QC, o segundo que é ômega n. Ômega n e QC, certo? Então, perceba aqui ó, que você já vai ter o fator de amortecimento e a frequência natural deste polo, né? Se você quiser fazer dessa forma. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode fazer de forma numérica mesmo, certo? Tipo, faz aqui o ômega n e o xi, né? Ômega n e o xi, você já sabe qual é o valor, então você escreve aqui, né? Quem é o xi? 0,35. Quem é o ômega n? É 7,07, né? Então, quando você fizer isso, você tem aí uma informação gráfica bem bacana dentro do seu diagrama de polos e zeros, certo? Lembrando também que a função sgrid, ela consegue receber vetores aqui. Então, eu posso escrever, por exemplo, 0,1, 0,3, 0,5, e aí ele vai me revelar todas as retas que eu botei, certo? Você pode até, se quiser, colocar um vetor com incremento, né? Tipo, me dá aí todos os fatores de amortecimento de 0,1 e 0,1 até 1, certo? Então, se você faz isso, você vai ter umas retas aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, né? Você pode fazer a mesma coisa para o ômega, certo? Me dá aí os ômegas de 1 e 1 até 10, certo? Então, você pode fazer isso daí também, né? Então, você consegue definir aí bem algumas funções relacionadas ao sgrid, né? E em alguns casos ela é bem útil, né? Por exemplo, imagine uma função que a gente defina da seguinte forma, certo? Pegar uma função aqui mais complexa, digamos assim. Então, esse numerador, né? E vou usar esse denominador, certo? E vou definir uma função t. Da mesma forma como um sistema linear, contínuo no tempo, né? Não era esse denominador que eu queria, não. Ó, denominador bem grande aqui, certo? Então, vamos definir t como uma função contínua no tempo, de numerador, que será esse, e denominador, que será esse, né? Quando nós fazemos isso, nós temos uma função t bem grande, né? Ficou até o espaço pequeno aqui no tom point para ela aparecer direitinho, né? Então tá aqui, ó. Esse é o quadrado menos 7 mais 10, e essa é a quinta, mais 9 essa é a quarta, 91 essa é o cubo, e por aí vai. Então tá aí a nossa função t, né? A título de exemplo, né? Vamos pegar aqui, ver qual é a resposta ao degrau dessa função t, né? De vírgula, então ele fica aparecendo todos os valores, né? Vou botar aqui o 2D de t e eu chamei de S1, certo? Nossa função, né? Então, nossa função t, que é essa função aqui, certo? O gráfico dela é dado dessa forma, né? Um gráfico bem diferente, né? Do que a gente está habituado. Então, algumas técnicas analíticas são meio ruins, né? Ou muito demoradas. Então, a técnica computacional funciona melhor, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que fica
como é que fica o diagrama de polos e zeros dessa função t, certo? Então está aqui o nosso diagrama de polos e zeros, né? Está aqui 5 polos, né, do lado esquerdo e 2 polos e 2 zeros do lado direito, né? Lembrando que você está por aqui já deve ter estudado o sistema de controle, né? Precisa se preocupar se esse sistema ele tem zeros do lado direito, né? Perceba que o sistema ele é estável, né? Ele está bem estabilizado aqui, né? Então ele fica estável em malha aberta, né? Se a gente fechar a malha e realimentar, não deve ser isso que vai acontecer com ele, certo? Então, diagrama de polos em zero, né? Então, algo bem interessante que a gente pode fazer, nesse caso, é usar a nossa função dump, né? Não de usar a nossa função dump, tá? Ômega n que se de P, né? Então, ele vai ter, ó, mais de um ômega n mais de um que si, né? Vai ter vários aqui. Então, você pode usar o seu S-grid, né? Lembrando que o primeiro argumento é que si e o segundo argumento é ômega n. Então, quando ele lê o que si, ele vai sair buscando esses valores aqui, certo? Tem dois valores que são coincidentes, né? Então, ele vai traçar uma reta, outra e outra, né? Claro que a reta 0,4 vai ficar em cima da do 0,4, então a gente vai visualizar 3, né? E o ômega n é a mesma coisa, né? Então, na hora que você faz isso, né? Vou botar um vermelhinho aqui para dar um destaque. Você consegue aqui a frequência natural e o fator de amortecimento de todos os polos, né? Esse polo aqui, ó, a frequência natural dele é 3, o fator de amortecimento é 1, ele está no eixo real, né? Nada mais do que esperado. O desse daqui, esse par, né, de polos aqui, frequência natural 5, fator de amortecimento 0,4, e esse outro, frequência natural 6,3, né, que é justamente isso aqui, e fator de amortecimento 0,158, que é justamente esse aqui, um desse par e outro desse par, né? Então, é uma função bem útil, essa função S-dump, né? O caso desse sistema, ele começa a complicar quando você vai ter realimentação, certo? Falando em realimentação, vamos pegar aquela nossa função f, né? Caso você tenha se esquecido, essa é a nossa função f aqui. Então, vou dar uma modificada nela. Eu vou acrescentar área gráfica. Então, eu vou acrescentar um zero da nossa função, certo? Vou botar aqui um s menos 5, certo? E o nosso denominador, vamos deixar dessa forma aqui. Muito bem, aí eu vou redefinir, certo? F como sendo sistema linear, contínuo no tempo, né? Vou redefinir a função S, né? Como sendo a resposta degrau da função de transferência F, né? Vamos só dar uma olhada aqui como é que ficou a função depois que eu fiz essa redefinição, certo? Então ela ficou assim, certo? Ela ficou dessa forma, ficou com o valor final igual a 1, né? Mas tá bom. Vamos ver o diagrama de polos e zeros dela, como é que ficou. LZR de F, ficou dessa forma aqui, certo? Então, perceba que ainda é um sistema estável, né? Tem polos desse lado, mas o zero está do lado de cá. Então, se você já está um pouco mais avançado na disciplina, você já percebe que vai existir um momento que esse sistema vai se tornar instável. Aí a melhor função para isso é a função Evans, certo? Uma função Evans, ela mostra como é que o polo caminha, a partir de uma realimentação, de um ganho de realimentação.
O ruim da função Evans é que às vezes ele mostra uns valores muito altos, né? Tá aqui menos 2000, né? Então, se você clicar em cima agora, você vai conseguir visualizar o valor do polo e qual o ganho de realimentação, que chama aqui loop gain, né? Então, aqui ele vai ter... sair do valor, deixa eu entrar de novo. Então, você vai ter um valor muito grande de realimentação, né? Então não é muito legal. A função Evans permite você definir qual o valor máximo de ganho. O valor máximo 10. Então eu consigo visualizar o meu ganho de realimentação até um ganho igual a 10, né? Então é mais ou menos isso que acontece, né? Vou botar um grid aqui, ficar um pouquinho mais visual que a gente quer localizar. Então, à medida que eu tenho um ganho de realimentação, esse polo ele começa a se mover nessa direção, esse outro polo começa a se mover nessa outra direção. Em um determinado momento, os dois se encontram, né? E aí esse polo de baixo começa a se mover para a direita e o polo de cima começa a se mover da esquerda. Esse aqui vai em direção ao infinito e esse polo vai se mover em direção ao zero, né? E é interessante, você tem um sistema, seu sistema F é esse aqui, certo? É um sistema que oscila em malha aberta, só que o que você faz? Você aplica um ganho nele, né? Você vai aplicando um ganho, então esse polo vai se movendo. Aqui no loop ganho igual a 1, é o ponto que a gente tem realimentação unitária, né? Então se você só fizer a realimentação unitária, o polo já vem parar aqui nessa posição. Então, se você continuar aumentando o ganho, né, esse ponto aqui onde os dois se encontram é bem interessante, né? Então, aqui é um ganho de 1,73, né? Significa que se para essa função aqui, esse sistema representado por essa função transferência, se você tiver um ganho de 1,73 em diante, né, o sistema para de oscilar, né? Então perceba que se você tem um sistema que está oscilando e você quer que ele não oscile mais, basta aplicar um ganho, né? Faz um controlador puramente proporcional, não precisa fazer controlador integrador e nem derivativo, apenas um proporcional, né? Aplica um ganho de 1,8, por exemplo, né? Então você aplica um ganhozinho aqui, 1,8 já vai ser bem aqui, ó. Então você aplica um ganho de 1,8, o seu sistema já ficou sem oscilação, permanece estável e sem oscilação, porque agora os polos estão todos no eixo real. Onde é que está o problema? Esse polo ele vai caminhando lá para o infinito, né? Mas esse outro polo aqui, e quando ele encontra com esse outro exatamente no mesmo valor, ele vai caminhando para cá. Então, se com 1,73 o sistema deixa de oscilar, se você continuar aumentando o ganho, esse polo vai caminhar para cá, certo? Então, aqui, bem por aqui no ponto zero, olha só, em 3,93, né? Então, bem aqui no eixo zero, o polo vai começar a caminhar no semiplano direito. Então, seu sistema se tornou instável, né? Então, você pode dar um ganho de realimentação de 1,8, né? De 2, né? E aí o seu sistema fica estável, né? 2, o polo vem parar bem por aqui, né? Então, seu sistema vai ficar bem estabilizado, certo? Mas à medida que você caminha aumentando o ganho, se você der um ganho de 2, ele para de oscilar. Mas se você der um ganho de 4, ele já vem parado, né? Ele já vem parar do lado de cá do semiplano direito, né? Então, se ele vem parar do lado de cá do semiplano direito, significa que o seu sistema se tornou instável. Então, você pode usar o Evans e fazer essa análise gráfica, né? Pode vir aqui, ó, dar um zoom, né, se quiser precisão. Onde é que está o zero? Está ali. Então, você vem aqui, ó, na linhazinha do zero, ó, dá um zoom aqui com precisão para saber exatamente qual o valor de ganho meu sistema se torna instável. Porque a partir desse ponto, o meu polo vai estar no semiplano direito, né?
as funções interessantes também para esse caso, certo? Então, vamos pegar aqui a nossa função f, para não esquecer quem era f. A gente tem a função k pura, certo? Se a gente usar a função k pura, ele vai me dizer qual o valor do ganho de realimentação para qual o sistema vai se tornar instável, certo? Só que aí eu teria que ter o f já com a realimentação. Vamos pegar aquela função t que é grandona, né? E vamos ver como é que fica o Evans dela, certo? Vou botar um valor muito grande para não poluir muito o gráfico, né? Até um ganho de realimentação de 100, né? Então, ó, tá aqui aqueles 5 polos e os meus 2 zeros, né? Esse polo aqui vai para infinito. Esse polo ele vai para infinito seguindo essa assíntota aqui, né? Tem uma assíntota, essa reta aqui é uma assíntota traçada. Então, esse polo vai caminhar nessa direção, esse outro polo nessa outra direção. E esses dois polos eles vão vir, esse vai vir aqui por baixo e se encontrar em algum ponto, junto com esse daqui, e depois cada um caminha em direção a um zero, né? Vamos dar um Evans maiorzinho aí para a gente ver se muda um pouco mais o desenho, né? Certo? Então, ó, tá seguindo. Então, vai precisar de um ganho bem grande, né? Para eles se encontrarem lá. Né? Então, perceba que já dá para visualizar aqui, ó, esse ponto de encontro, né? Pronto, aqui, ó. Vamos dar um zoom. Facilita a nossa visualização, né? Vamos dar um grid aqui também. Grid clarinho aqui, né? Então, ó, esse polo segue para o infinito, esse polo vai seguir para essa assíntota e vai-se embora, esse outro segue essa assíntota e vai-se embora, mas esses dois aqui eles vão se encontrar num ponto, o verdezinho vai caminhar para esse zero e esse azulzinho vai caminhar para esse outro zero, né? Qual é o problema aqui? Ó, nosso eixo zero, né? Nosso ponto zero aqui. Então, ó, bem aqui, nosso polo, esse de cima e aquele de baixo, né? Aqui não está com muita precisão, tem que posicionar ele bem direitinho. Então, quando o ganho tiver aqui perto de 700 e alguma coisa, esse polo ele entra no semiplano direito e torna o sistema instável. Esse par de polo. Esse outro par de polo aqui, ele vai fazer a mesma coisa por aqui, ó, mais ou menos em 118, né? Teria que dar um zoom e posicionar ele bem bonitinho aí para 120, né? Para posicionar ele bem bonitinho, né? Então, eu nem preciso considerar esse ganho, né? Com esse ganho aqui, com 118 de ganho, 120, o sistema já está instável, certo? Só que a gente pode vir, lembrando a nossa função T é essa daqui, a gente vem com K pure, certo? Pure da função T, né? E aí ele já vai me dar o valor no qual o sistema se torna estável, né? Tá aqui, ó, para ser preciso, esse aqui vai ser 127, né? Vamos dar um zoom aqui só para ver. Né? Pronto, bota bem no zero aqui. Pronto, esse outro aqui bem no zero também. Né? Então, para ser preciso, a partir de 127,54, esses polos aqui estão no semiplano direito e tornam o sistema instável, né? A partir de 742 vai ser o nosso polo daqui de cima, né? O par de polos mais afastados, né? Então vai ser esse daqui que vai ser com 742 e alguma coisa, né? Então, mesma coisa aqui, se você quiser ter precisão no gráfico, principalmente se o ganho for muito grande, você precisa dar um zoom para poder posicionar ele bem aqui, certo?
Então, a função Capuri já vai lhe dar o valor de K para a qual, o valor de ganho de realimentação para a qual o sistema se torna instável, certo? Então, você já consegue fazer isso com essa função aqui, certo? Só ainda dentro do tema de instabilidade, né? Quando você não tem essa ferramenta gráfica, você usava muito a tabela de Root, né? Então, se você estiver aí estudando controle, deve ter se deparado com essa tabela, certo? Do Scilab é que a gente digita e ele já dá a tabela para a gente, né? Então, a gente digita e ele já vai dar direitinho a tabela, né? Onde a gente bota aqui a função e aqui a gente bota o ganho de realimentação, né? Geralmente a gente faz as contas com um ganho de realimentação unitário, né? Então, ele já vai lhe dar a tabela direta, né? Da nossa função f, né? A função f é uma função menor, tá aí o nosso ganho, para você que não se lembra. Sempre que eu tiver troca de sinal nessa primeira coluna, significa que sempre que houver uma troca de sinal, significa que eu tenho um polo no semiplano direito, né? O T, ele é estável, né? Com ganho de realimentação igual a 1. Né? Mas só a título de sugestão, ó, como a gente já sabe, vamos botar em 200, né? Em 200 a gente já sabe que houve, o F não, o T. Já sabe que teve dois polos, a gente já sabe que teve dois polos aqui, que passaram para o outro lado, que não deveria, com 127, né? Então, vamos fazer a tabela, né? Ganho de 130, certo? Então, ó, botei um CLC. Tá aí a nossa tabela, né? Função T com ganho de realimentação 130. Então, positivo, 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 negativo. Uma troca de sinal, positivo, outra troca de sinal. Então, com ganho de 130, a gente tem dois polos do lado de lá da tabela, né? É interessante se você botar exatamente aquele valor de ganho lá, né? 127, né? Agora não me lembro qual é o valor exato, né? Se você botar o valor exato, ele vai dar um valor, vai dar um zero na primeira tabela, né? A coluna da tabela, certo? Então, o valor é esse aqui, ó. Esse aqui, 127. Eu vou botar aqui só para vocês verem como é que fica, né? Dá um ganho exatamente igual a esse, né? Então, você dá um ganho exatamente igual a esse, deu tudo zero aqui. Então, significa que se aparecer essa forma de zero, né? É porque, mais uma vez, o Scilab ele aparece assim por falta de espaço, né? Ó, então, deu um negativo aqui, na verdade, né? Quase zero. Então, já teve uma troca, duas trocas de sinal, né? Então, ele já tá com esse valor aí. Se a gente botar um valor um pouquinho menor, certo? Olha só o quão menor eu botei, certo? 127,54628. Deu duas trocas de sinal, positivo, negativo, positivo. Sistema instável, dois polos do lado direito. Aí eu troquei o 8 por um 7, né? Diminuí o ganho em 1, 2, 3, 4, 5, em 10, 0,1 milésimo, 0,1 centésimos, milésimo, décimo. Na quinta casa decimal, e aí o sistema já ficou estável de novo, né? Só tem positivo aqui na primeira coluna. É claro que você não vai botar um ganho assim, né? No limiar do sistema ficar instável. Mas você que está tendo dificuldade de fazer a tabela de Root, o Scilab já faz ela para você. Então aqui são funções intermediárias, certo? Intermediárias porque existe funções avançadas, né? Que dá para a gente trabalhar. Só que a gente não vai fazer isso agora, né? Depois a gente faz com calma. Por exemplo, diagrama de Bode, né? Então, é só chamar essa função que ele já me dá o diagrama de Bode. Aí tem algumas coisas que dá para fazer com o diagrama de Bode, né? O diagrama de Bode daquela nossa função T, né? Que tem polos, zeros e um monte de outras coisas mais, certo? Então, tem outras funções que a gente consegue fazer aqui, certo?
Então, para um nível intermediário tá bom. Depois vocês vejam o vídeo de espaço de estados, né? E das funções avançadas também, né? E se não viu os outros, veja os vídeos anteriores, tá certo? Muito bem, por esse é só isso, a gente encerra por aqui.